Em Mateus, capítulo 14, versículo 29, nós temos a seguinte passagem. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Jesus e os discípulos estavam em um barco quando eles viram que Jesus caminhava sobre as águas. Pedro, motivado pela fé, pediu a Jesus para permitir que ele também andasse sobre a água. Jesus, então, chamou Pedro para sair do barco e caminhar em direção a ele. Essa passagem nos mostra a importância da fé e confiança em Jesus. Pedro foi capaz de andar sobre a água enquanto manteve os olhos fixos em Jesus. Mas quando ele se distraiu com o vento e o medo, começou a afundar. Jesus estendeu a mão e o salvou, mas isso serviu como um lembrete de como a fé é crucial para enfrentar os desafios da vida. Nós precisamos confiar em Jesus, seguir sua liderança e confiar em sua provisão mesmo em meio às situações mais impossíveis ou assustadoras. Quando nos desviamos da fé e nos deixamos levar pelo medo, podemos perder o foco e afundar. Mas Jesus está sempre pronto para nos ajudar e nos resgatar quando clamamos por Ele. Podemos até imaginar os outros discípulos a bordo do barco, ao presenciarem a ousadia de Pedro, devem ter ficado surpresos. Ou até mesmo criticado sua decisão. Afinal, a ideia de andar sobre as águas parecia completamente impossível e contrária à lógica humana. Porém, Pedro, movido por uma coragem admirável, decidiu arriscar e desafiar as circunstâncias. Enquanto seus companheiros de barco podem ter duvidado e hesitado, Pedro demonstrou uma fé extraordinária ao sair do barco e dar um passo em direção ao desconhecido. Nesse momento, ele se tornou o único além de Jesus a experimentar o milagre de caminhar sobre as águas. Foi uma experiência única e singular, resultado da coragem e confiança de Pedro em Jesus. Apesar de seu notável feito, Pedro não conseguiu manter seu foco totalmente fixado em Jesus. Ao olhar as ondas agitadas ao seu redor, ele começou a sentir medo e a afundar nas águas. Isso nos serve como um lembrete de que, mesmo diante de grandes realizações, podemos ser afetados pelas distrações e inseguranças do mundo ao nosso redor. Ao nos arriscarmos e confiarmos em Jesus, somos capazes de experimentar coisas extraordinárias. Essa passagem da Bíblia nos encoraja a superar nossos medos e a ousar fazer coisas aparentemente impossíveis, colocando nossa fé e confiança no poder e na provisão de Deus. Embora Pedro tenha vacilado, Jesus estendeu a mão e o salvou. Essa experiência reforça a importância de mantermos nosso foco em Jesus em meio às dificuldades e desafios da vida, sabendo que Ele está sempre pronto para nos resgatar quando clamamos por sua ajuda. Depois que Jesus tomou a mão de Pedro e eles voltaram ao barco, ocorreu algo verdadeiramente maravilhoso. Os discípulos que estavam no barco foram tomados por uma profunda reverência e adoração, reconhecendo em Jesus a manifestação do próprio Filho de Deus. Eles presenciaram um milagre surpreendente. E, cheios de gratidão, glorificaram a Deus por essa experiência extraordinária. Mas foi Pedro quem teve a oportunidade de vivenciar de forma intensa a glória de Deus em sua própria vida. Ele teve a coragem de dar um passo de fé, além dos limites conhecidos, andando sobre as águas em resposta ao chamado de Jesus. Nesse momento, Pedro não apenas testemunhou o poder divino, mas se tornou o protagonista de um milagre inigualável. Foi um momento em que ele experimentou a presença e a capacitação de Deus de maneira única e pessoal. E esse evento nos leva a refletir sobre nossas próprias escolhas diante das maravilhas de Deus. Podemos optar por ser meros espectadores das bênçãos e dos milagres que acontecem na vida dos outros. Ou podemos nos permitir ser instrumentos de milagres, permitindo que Deus realize maravilhas em nossas próprias vidas.
É um convite para sair da zona de conforto do barco, do lugar seguro e familiar, e dar passos de fé em resposta ao chamado que Deus nos faz. Deus está constantemente nos convidando a viver além das limitações humanas, a confiar em seu poder e a experimentar sua glória. Ele nos chama a caminhar sobre as águas, a enfrentar desafios aparentemente impossíveis, confiando em sua provisão e orientação. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo nos lembra que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Deus nos capacita com um espírito de coragem, poder, amor e autodisciplina. Podemos confiar em sua força e poder, e enfrentar qualquer situação com confiança e fé. Que Deus nos ajude a abraçar esse chamado, a ousar dar passos de fé. E a sermos testemunhas vivas dos milagres que Ele deseja realizar em nossas vidas. Que possamos glorificar a Deus não apenas pelas bênçãos que vemos nos outros, mas também pela obra maravilhosa que Ele realiza em nós. Ore comigo nesse momento. Senhor, em nome de Jesus nos colocamos diante da Tua presença em oração, reconhecendo a importância da fé, coragem e confiança em nossas vidas. Sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que caminha conosco em todas as situações. Pai, assim como Pedro teve a coragem de sair do barco e caminhar sobre as águas, nós também desejamos ser ousados em nossa fé. Nos capacite a dar passos firmes em direção aos propósitos que tens para nós, mesmo que pareçam impossíveis aos olhos humanos. Nos dê uma fé inabalável para confiar no Senhor, mesmo quando as ondas da incerteza e do medo nos cercarem. Que possamos ser fortalecidos a cada dia, para mantermos o nosso olhar fixo em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, mesmo diante dos desafios que enfrentamos. Senhor, pedimos que nos guie e nos conduza em cada passo do caminho. Nos ajude a não nos apoiarmos apenas em nosso próprio entendimento, mas a confiar no Senhor de todo o coração. Pedimos que o Senhor nos ajude a sempre reconhecer a Tua presença em todos os nossos caminhos e seguir a Tua orientação, sabendo que o Senhor endireitará as nossas veredas. Dá-nos coragem para sair da nossa zona de conforto e responder ao Teu chamado com determinação e fé. Nos capacite para sermos instrumentos de milagres, a vivenciarmos a Tua glória em nossas próprias vidas, e a testemunharmos o Teu poder transformador. Senhor, que a nossa fé seja enraizada em Ti e não nas circunstâncias ao nosso redor. Que possamos confiar na Tua provisão, no Teu amor e na Tua fidelidade, mesmo quando as tempestades da vida se agitarem. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se você se sentir à vontade, deixe os seus pedidos de oração nos comentários. Vamos orar por você. Se o vídeo tiver te ajudado de alguma maneira, eu peço que você deixe o like e se inscreva no canal. Quando você avalia o vídeo, ele é entregue para mais pessoas e assim conseguiremos alcançar mais vidas com a mensagem de Deus.